Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia vencido, graças a Deus, né? Hoje, dia 22 de fevereiro de 2025, 21 horas e 6 minutos. Estamos a 757 dias do término da geração da figueira. Graças a Deus, está chegando próximo, né? E nós estamos aqui nos preparando para a volta de Jesus, que eu digo para vocês, não vai demorar. Nós estamos aí com vários acontecimentos, né? Vários acontecimentos e nós estamos vendo aí, né? Chiquinho parece que vai bater as botas, né? Ou vai ser, como é que fala? Ou vai ser tirado, né? Na verdade, porque tá para acontecer um grande escândalo aí, né? Bem-vindo. E eu tava olhando hoje um pastor que eu gosto muito dele, e ele é especialista em Cidade das Sete Colinas, né? Va.ti.can.no, né? A Cidade das Sete Colinas. E ele disse o seguinte: se o Chiquinho esticar as perninhas, né? Se Chiquinho esticar as perninhas, o próximo que vem é o oitavo rei. Presta atenção. Mas se Chiquinho renunciar, então continua no sétimo rei. Entenderam como é que é? Lembra do Bento XVI, né? O Bentinho? Então, o Bentinho foi isso. Ele renunciou e Chiquinho cobriu o lugar dele, entendeu? O Bentinho renunciou e Chiquinho cobre o lugar dele, então continuou. Tá, Simone, seja bem-vinda, minha irmã. Então continua o sétimo mandato. Se, graça e paz, Val, se Chiquinho esticar as canelinhas, né? Se ele esticar as canelinhas, né? For para a cidade do pé junto, então vem o oitavo rei. E por esse estudioso, né? Por esse estudioso que segue essa linha, né? Eu não vou dizer, eu não bato martelo, mas nós temos que ficar alerta, temos que ficar alertas, entendeu? Esse oitavo será a personificação do próprio Satanás, entenderam? Então fiquem alertas, vamos ver os movimentos, né? O movimento que a profecia ela vai, conforme vai abrindo espaço, paz do Senhor, Sara, a profecia vai ficando clara, entendeu? Interessante, né? Que agora que a besta da terra sobe, né? A besta da terra sobe e vem trazendo o Império Dourado. Preste atenção, a besta da terra subiu. E com ela vem trazendo o Império Dourado, a Era de Aquários. Nós temos que ficar alerta com isso. Agora, a besta que sobe do mar, né? Como diz, né? Tá dando tudo aí o anúncio que o Chiquinho pode estar batendo a caçuleta, né? Como diz o outro. Desculpa os nomes aí, é só pra gente não ter problema. Se ele bater, né? Se ele for para a cidade do pé junto, então vem o oitavo, e o oitavo vem com a força do Satanás, entendeu? Presta atenção, eu tô falando que é uma interpretação, e eu creio nessa interpretação. Por que eu creio nessa interpretação? Por quê? Porque a gente tá vendo, e outra coisa, a gente tem que entender que o Império Romano não terminou, entendeu? O Império Romano não terminou, o Império Romano tá aí. Não é o Império Sírio, não é o Império Otomano, não é o Império, como é que fala? Babilônico lá do Nabucodonosor. Não, é a Babilônia em Roma. Boa noite, Alberto. É a Babilônia em Roma. É ele que é, entendeu? Então, eu sou sincera, o pessoal fala aí que é, né? Tem um aí que fala que é o, como é que chama? Que é o Ayatollah, né? Ah, meu Deus do céu. O Ayatollah, meu irmão, faz parte do Gog e Magog, tá?
Ayatollah faz parte da turma de Gog e Magog. Agora o Império Romano não, o Império Romano é o último império. E ele se mescla com barro, né? Ferro e barro. Quer dizer, tecnologia, né? Com humanidade. Boa noite, Tatiana. Então, nós temos que ficar alerta, porque nesses dias aí vai ter um divisor de águas. É o que eu expliquei aqui. Guarda essa explicação, para a gente observar o que vai acontecer, tá? Guarda a explicação. Coloquei nos meus stories também, vejam lá o que eu coloquei, tá? O que eu coloquei, deixei bem colorido para você, para ver se dá para o pessoal entender, entendeu? Então vamos ficar alertas, porque as coisas estão aí. Vem vindo aí, vocês podem ver que o Trump, ele não para, o trombeta não para. O tempo inteiro ele tá editando, fazendo, como é que fala? Leis, assinando documentação para ser imposta determinadas coisas. Presta atenção nisso. E do outro lado, o Mosca está agilizando tudo. Por que ele está agilizando tudo? Por causa da inteligência artificial. Isso daí vai levar para os governos o uso da inteligência artificial dentro de todos os governos do mundo. Entendeu? Então, o espírito da imagem da besta, ela já está aí. É inteligência artificial, não tem dúvida disso. Esse espírito vai estar em todos os governos. Olha aí o que eles estão fazendo com o cabeça de ovo brasileiro, né? Eles vão passar aí na guilhotina, vocês não tenham dúvida disso. Essa turma daqui vai ser tudo passado na guilhotina. É assim que eles vão enganar, se possível, até os escolhidos, porque o povo vai ovacionar, o povo vai bater palma. E o povo batendo palma, o povo vai fazer o que eles mandarem. Entenderam? Porque o povo não crê mais em Deus, o povo crê neles. O povo crê no homem, na força do braço. Tá entendendo? Nós temos que estar alertas, irmãos, porque nós também podemos ser enganados, tá? Nós também podemos ser enganados e não é hora de se enganar. Não é hora de você jogar a tua coroa pro espaço. Boa noite, Aline. Não é hora de você jogar a tua coroa pro espaço. Escuta o que eu estou te dizendo. Fica dentro da palavra, leia a Bíblia, leia Apocalipse, principalmente Apocalipse 13. Tá entendendo? Porque o 12 nós já estamos andando, agora o 13 está acontecendo agora. Apocalipse 13 está acontecendo agora. E eu vou dizer para vocês, o que eles estão trazendo à baila sobre a cidade das Sete Colinas é coisa tenebrosa. Coisa que o povo já sabe faz tempo. Eu, pelo menos, já sei há muitos anos. Mas o povão não sabe. O povão que é de lá não sabe, não tem noção do que é aquilo. Boa noite, Tássia. Paz, Vânia. Não tem noção que aquele lugar é um lugar de sacrifício humano. Que aquele lugar é um lugar de demônios, de habitação de demônios. E isso vai vir tudo à tona. Por que vocês acham que os homens de capa preta, da religião da capa preta, estão de monte dentro da Europa? Por que vocês acham que eles estão lá? Vocês estão achando que eles estão lá por qualquer coisa? Não. A hora que der, a hora que o Mosca soltar toda a sujeira que eles vão soltar, que eles fazem parte do negócio, mas vai ficar como se fosse lá do outro lado, tá? A hora que eles soltarem toda a sujeira, vocês acham que não vai ser o start para os homens da capa preta destruírem e queimarem a Babilônia religiosa? Por que tem que acontecer isso? Por que tem que acontecer isso? Porque tem que levantar a única religião. E como eu disse ontem, a Shalom Lenin, a única religião, ela só levanta a religião única se destruir tudo que tem na cidade das Sete Colinas. E as suas, em volta do mundo inteiro, entendeu? Eles vão destruir tudo. Todas essas catedrais vão cair. Todas elas vão cair, elas vão ser queimadas.
Gente, tá chegando muita gente da capa preta no Brasil. Agora mesmo, chegando um comboio de não sei quantos lá da faixa de Gaza que estão entrando aqui no Brasil hoje. Entendeu? Shalom, pastoração. Estão entrando hoje no Brasil. Por que você acha? Eles não vêm aqui, meu irmão, fazer vida. Eles vêm aqui para destruir. Eles vêm aqui porque eles vão destruir. Tá entendendo? Eles vão destruir as igrejas. Por quê? Porque para a pessoa que pratica a idolatria, ela precisa ter a igreja. Shalom, Simone. Ela precisa ter a igreja. Ela precisa ter as imagens. No momento em que isso tudo for arrebentado no mundo todo, a fé delas vai no chão. Elas vão ficar sem saber o que fazer. Elas vão ficar como ovelhas que não têm pastor. Entenderam? Aí é a hora que entra os libertadores do mundo. Trombeta e mosca. Entendeu? Entre os libertadores do mundo. Não, palma, não fiquem assim. Vai tudo, Bruna, vai tudo, minha irmã. Tanto uma como a outra. A mãe e as filhas. A mãe e as filhas. Vai tudo cair. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eles vão oferecer a inteligência artificial. Entendeu? Liguem seus radares. Liguem os seus radares. É o que tá vindo aí. O engano. E engraçado que, né? O trombeta voltou para a Bíblia para dentro das escolas, né? Voltou, diz que o povo precisa de Jesus, né? O povo precisa de Jesus. O povo precisa, a Europa precisa voltar para Cristo. A pregação dele é essa. Vocês não sabiam, não? A pregação do trombeta é essa. A Europa precisa se voltar para Jesus. Mas que Jesus é esse? Aí é que mora a questão. Que Jesus é este? Entendeu? Então fiquem alertas. Aí você vai falar assim, mas a senhora tem certeza de tudo isso? Em partes eu tenho. Em outras eu estou fazendo uma análise da situação. Entendeu? Por que eu estou falando assim? Porque em profecia você não pode bater martelo enquanto ela não começa a acontecer. Então a profecia da queda da Babilônia está começando agora. A profecia do 8º rei vai se definir essa semana para outra. Vamos ficar alerta. Se ele bater os pezinhos para frente, for para a cidade do pé junto, vem o 8º rei. E ele vem na força de Satanás. Presta atenção. O Império Romano vai se solidificar. Fiquem atentos, fiquem alertas, porque o tempo chegou. Nós estamos a uma questão de tempo, de horas, meus irmãos. Para tudo acontecer. Segura firme, porque Jesus vem vindo. Ele vem vindo desfazer as obras de Satanás. Ele vem vindo botar essa gente toda por terra. Agora, será que você vai estar de que lado? Aí é a questão, aí você tem que observar. Observa a tua vida. Fica alerta. Eu quero ler aqui uma passagem com vocês. Nós vamos falar hoje sobre batalhas, né, vencidas pelo poder da palavra. E hoje vai cair numa parte muito interessante. Vamos cair numa parte muito interessante pelo seguinte. Nós vamos continuação. Vocês vão ver. Saul foi um rei que desobedeceu a Deus, desobedeceu demais a Deus. Mas eu quero que vocês observem aqui. Eu vou ler 3 capítulos, tá? Vai aguentar aí para a gente poder entender o raciocínio, poder entender o que eu quero dizer para vocês. Ele foi um homem que, como é que diz? Ele conhecia Deus, e foi usado por Deus.
A gente pensa aí, né? Boa noite, Grace. Você pensa aí que esses homens que vivem do evangelho vivem por causa disso aqui, né? Eles não querem as almas, eles querem isso aqui das almas, né? Você acha que eles não foram no dia de Deus? Shalom, Joelma. Claro que foram. Eles provaram das bem-aventuranças de Deus? Claro que provaram. Como Saul. Por isso não tem desculpa. Não tem acordo. Quando a coisa acontecer, vai detonar tudo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Samuel, 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Presta atenção aqui. Quando um povo deixa a Deus. Vamos prestar atenção? Prestem bastante atenção. Quando o povo abandona o Deus Todo-Poderoso, porque ele quer ser igual aos outros. Deus não nos chamou para ser igual aos outros, tá? Deus nos chamou para sermos escolhidos, eleitos, nação separada por Deus. Presta atenção, você não foi chamado para ser igual aos outros. Diz assim: Samuel, quando envelheceu, constituiu seus filhos como juízes de Israel. O primogênito chamava-se Joel. Presta atenção. E o segundo, Abias. Eles foram juízes em Berseba. Mas seus filhos não seguiram o seu exemplo. Quer dizer, não eram como Samuel. Eles não tinham vocação. Entendeu? Eles não tinham vocação. Shalom, Viviane. Eles eram homens que não tinham... Eles tinham o pai de exemplo, mas não seguiam o exemplo do pai. Aqui, ó. Mas seus filhos não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, orientaram-se pela ganância. Deixaram-se subornar. Nós não estamos vendo aí, ó, ganância, suborno, tá? E fizeram desviar o direito. Eles desviaram o direito. Nós não estamos vendo isso aí? O direito está sendo desviado. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram ao encontro de Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu envelhecestes e os teus filhos não seguem o teu exemplo. Agora, portanto, constitui sobre nós um rei, que exerça a justiça entre nós, como acontece, olha isso aqui, ó, como acontece em todas as nações. Eles queriam ser como as nações, aproveitaram o ensejo para serem como as nações. Eles não oraram a Deus para que Deus levantasse um juiz na altura de Samuel. Tá entendendo? Presta atenção. Nós temos que entender que os homens procuram homens para colocar sua confiança e não procuram a Deus. Você não foi feito para procurar homens. A tua confiança, os teus pedidos não estão nos homens. A tua confiança e os teus pedidos estão naquele que te criou. Nós fomos chamados para a vida eterna. Nós fomos chamados para o reino de Deus. Nós não somos deste mundo. Entendeu? Então a nossa confiança não está aqui. Não está em ninguém. A nossa confiança está no Senhor. Presta atenção, irmãos. Mas esta expressão, como as nações, constitui sobre nós um rei que exerça a justiça entre nós, desagradou a Samuel. E então ele invocou a Yahvé. E Yahvé, porém, disse a Samuel: atende a tudo que te diz o povo. Olha isso. Atende a tudo que te diz o povo. Porque não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim que eles rejeitaram. Porque não querem mais que eu reine sobre eles. Meu irmão,
presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Na sua vida, nas suas guerras diárias, você precisa eleger quem vai reger a tua vida. Se é a tua vontade, se é a vontade da carne do teu braço, ou se você vai entronizar o Senhor Criador dentro do teu coração e você vai entregar para Ele as tuas pelejas. O povo de Israel, eles não olhavam para cima, eles olhavam para Samuel, eles olhavam para os filhos de Samuel e eles olhavam para alguém que eles pudessem confiar. Mas eles não olhavam ao Senhor. Eles não queriam a regência do Criador. Eles queriam ser como as outras nações. Ah, irmã Ruth, mas eu posso procurar os meus direitos, mas eu posso fazer isso, eu estou dentro da minha razão. Será que está mesmo? Será que está mesmo? Ou essa procura tua por os teus direitos, pela tua razão, não está dizendo a Deus que você quer ser como os outros, você quer ser como as outras pessoas que precisam ter uma guerra com alguém para se sentir felizes, precisam estar na frente de um juiz para se sentir poderoso. Eu posso. Você pode nada. Deus desmonta o teu castelo. Mas você não chegou aos pés do Senhor e falou: Senhor, eu confio em Ti. Aconteça o que acontecer, a minha confiança está em Ti, luta por mim. Ah, mas eu esperei tantos dias para Deus falar comigo, como Ele não falou, eu senti que era para eu ir. Não, Deus não falou mesmo não. Você já estava com tudo premeditado para fazer, o que Deus ia falar mais? Deus não se interfere quando você premedita as coisas. Deus não põe, como é que diz? O dedo dele não. Ele deixa você se estapear. Ele deixa você aí, ó, fazer o que você quer. Boa noite, Maris. Ele deixa você agir do jeito que você quer. Deixa, é você que quer. Não, quando a gente... Irmãos, presta atenção. Eu não preciso esperar de Deus autorização para confiar nele. Não, não. Eu confio nele, aconteça o que acontecer. Eu busco a ele, aconteça o que acontecer. Presta atenção, abre a tua mente. Você não precisa perguntar para Deus: ah, o Senhor vai me ajudar, eu preciso entrar na justiça contra o outro. Não, ele não vai falar isso. Ele não vai se meter no que você já pretendeu, o que você já premeditou. Não. Ele só vai entrar quando você entrega totalmente: Senhor, eu me sinto injustiçada. Faz justiça da minha vida. Está entregue nas tuas mãos, eu vou descansar em Ti. Irmãos, eu nunca me esqueço. Escuta bem isso. Escuta bem isso. Eu estava naquele lugar horroroso que meu esposo, meu ex-marido e meu filho me jogaram, eu e minhas meninas. E eu ali, uma tarde, chegou um telefonema para mim. E vinha assim no telefone, que eu ia ser presa até as 4 da tarde. Porque as assinaturas que tinha determinado documento não eram as minhas, eram falsificadas. E eu ia ser presa por aquilo, para o Senhor, Fatinha. E quando foi, meu filho falou assim: mãe, você vai ser presa. Meu pai mandou avisar que você vai ser presa. Naquela hora eu ouvi, no meu ouvido assim: liga pro Alcides que ele tá te esperando, você precisa de um advogado. E fazia um mês que todo dia o Senhor falava comigo, eu falava o dia inteiro assim: nenhuma arma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Escuta isso. E eu não entendia o porquê que aquele versículo ficava na minha cabeça dia e noite. Dia e noite. Foi assim que eu decorei esse versículo. E naquele dia, nunca me esqueço, era a véspera de um feriado, acho que feriado de Páscoa, isso mesmo. Era uma quinta-feira, isso mesmo.
E o Senhor falou para mim, você precisa no advogado. Fala com o Alcides, ele está te esperando. Naquela hora eu liguei para o Alcides. Ele disse assim, minha amiga, onde você está? Eu estou aqui com o fulano de tal falando, onde está a Ruth Urbinati? Onde está a Ruth Urbinati? Eu falei, Alcides, eu não tenho o que falar para você, eu não tenho nem como conversar nessa hora para você, mas está acontecendo isso. Eu preciso da tua ajuda, só que tem um detalhe, eu não tenho um tostão para te pagar. Ele falou assim, minha amiga, eu sou teu advogado com dinheiro ou sem dinheiro. Boa noite, Josi. Eles falou para mim, eu sou o teu advogado com dinheiro ou sem dinheiro. Ele falou assim, passa teu feriado em paz. Segunda-feira você me espera na esquina da avenida tal, que nós vamos nesse lugar. Catei minha filha de manhã na segunda-feira e fomos. Chegamos lá, meus irmãos. Tudo que tinha sido levantado contra a minha vida foi tudo desfeito. E o Alcides falava assim, então, cadê a ordem de prisão para ela? Onde estão esses documentos com essa coisa falsa aí? Não, doutor Alcides, desculpa, houve um engano, não sei o que. É que o esposo dela falou determinadas coisas e parará. Ele falou assim, mas foi a minha cliente que falou? Não. Então acabou. Ela já não vive mais com o esposo dela, já estão se separando. E foi aí que eu disse sobre mim, Ruth, você precisa de separar desse homem, urgentemente, antes que ele acabe com a tua vida. Irmãos, eu não precisei ir à busca de defesa, não. O Senhor foi aquele que providenciou a minha defesa sem eu saber até o que estava acontecendo direito. Você está entendendo? Presta atenção, meu irmão, abre a tua mente. O reino de Deus não é como você pensa. Você vai buscar justiça com a tua mão, não. O reino de Deus é quando você entrega a tua vida ao Senhor e Ele faz justiça por você, sem você procurar. Ele manda justiça para você. Tem gente aí fazendo tudo errado e gente perdendo a coroa, perdendo a unção, porque faz tudo errado, não confia no Senhor. É que nem, negocinho, né? Tem gente que colocou sabendo que não deveria ter colocado, mas para não perder o emprego, enfiado o trocinho no braço. Para não perder a família, enfiado o trocinho no braço. Não tiveram capacidade de ser corajosos. Não tiveram capacidade de dizer não. Você acha que Deus não está na listinha dele? Você acha que não está na listinha dele a tua atitude nessa época? Pois é. Aí você cedeu a serpente. Cedeu a serpente. E agora está cedendo no resto. Tá entendendo? Meu irmão, abre a tua mente, abre a tua cabeça. Abre a tua cabeça. Olha isso aqui, Seguindo aqui, versículo 8. Tudo que tem feito comigo desde o dia em que os fiz subir do Egito até agora. Abandonaram-me e serviram outros deuses. Assim fizeram contigo. Está falando com Samuel. Agora escuta a voz deles, mas solenemente lembra-lhes e explica-lhes o direito do rei, que reinará sobre eles. Então aqui não vou ler tudo, tá? Porque é bastante coisa. Então aí Samuel vai explicar para eles o que o rei vai fazer com eles. Que vai tomar terras, vai tomar os filhos, vai tomar um monte de coisa, animais, vai tomar tudo. Você vai ter que pagar tributo pro rei. Tá entendendo? E ele vai explicando, mas o povo não tem problema. Olha aqui, no versículo 19 diz assim, o povo, no entanto, recusou-se a atender a palavra de Samuel e disse, não, nós teremos um rei. E seremos nós também como as outras nações. O nosso rei nos julgará. O nosso rei. Não é mais o Senhor dos Exércitos, o rei deles, não. É o rei da carne. Irá à nossa frente e fará as nossas guerras. Samuel, ouvindo tudo que o povo disse,
e o contou ao ouvido de Yahvé. Mas Yahvé lhe respondeu: escuta a voz deles e faze reinar sobre eles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Presta atenção. Aconteceu que tinha um rapaz, né, por nome de Saul. Eu não vou ler tudo do capítulo 9, eu vou ler só algumas partes, tá? Não vou ler tudo, senão ela vai ficar muito grande. E esse rapaz, o pai dele perdeu uma jumenta. Eles eram bem de vida, tá? Ele era filho de Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um benjamita, um homem valente. Tinha ele o filho Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os israelitas mais belo do que ele. Ele era lindo. Do ombro para cima ele ultrapassava todo o povo, só via ele. O povo estava aqui embaixo e ele estava com o ombro para cima na cabeça do povo. Tá entendendo? E eles perderam uma jumenta aqui. Entendeu? Exatamente. Cada 4 anos nós procuramos um rei. Tá vendo? É isso aí, Alberto. Não confia no braço de carne, meu irmão. Aprende. Aprende que isso aí já foi tudo embora. Isso aí já acabou. Já venceu o prazo deles. Agora, o nosso Redentor vai chegando. Então você põe a tua confiança, Alberto, naquele que pode nos livrar. Não é no povão daqui não. Esquece isso aqui. Isso aqui já acabou. Agora nossos olhos estão fitos em Deus. Estão fitos na palavra de Deus. É Ele que nos vai dar o que nós necessitamos. Escuta o que eu estou falando. Aqui, ó. E Saul saiu com o rapazinho, né, o ajudante dele, e foi atrás das jumentas, né, do pai dele, né, do gado, sei lá o que lá, do pai, e correram e foram atrás de Samuel. Mas ele já foi proposital atrás de Samuel, porque Deus já tinha avisado para Samuel que ia mandar o rei para Samuel ungir, né? E aqui no versículo 11 é quando Samuel encontra com Saul, diz assim: subindo a ladeira da cidade, cruzaram com 2 jovens que saíram para buscar água. Eles perguntaram: o vidente está aqui? Quer dizer, o profeta, tá? Elas lhes responderam com essas palavras: está sim, acaba de chegar, um pouco antes de ti. Apressa-te, ele veio hoje à cidade, porque hoje serão oferecidos um sacrifício pelo povo no lugar alto. Entrando na cidade, vós o achareis, antes que suba ao lugar alto para comer. O povo não comerá antes que ele chegue, porque é ele que tem que abençoar o sacrifício. Só depois os convidados comem. Então tá, ele foi e Samuel já preparou tudo que tinha que preparar, tá? Porque Deus já tinha avisado que Saul ia vir atrás dele. E quando Samuel olhou para Saul, tá no versículo 17, tá? Samuel 9, versículo 17. Quando Samuel olhou para Saul, Yahvé lhe confirmou: é este o homem de que te falei. É ele quem comandará o povo. Saul se aproximou de Samuel na soleira da porta e lhe disse: peço-te que me mostres onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: sou eu o vidente. Quer dizer profeta, tá, irmãos? Sobe adiante de mim ao lugar alto, comereis hoje comigo, e te deixarei partir pela manhã, e te indicarei tudo o que te preocupa. Presta atenção. E Saul fica com Samuel ali, e Samuel olha lá. E Saul respondeu deste modo: não sou por acaso um benjamita, uma das menores tribos de Israel, e o meu clã não é porventura o mais modesto de todos os da tribo de Benjamim? Por que me dizeis tais coisas? Samuel tomou consigo Saul e o jovem, introduziu-os na sala e os fez sentar em lugar preeminente, ou proeminente, sobre os convidados, que eram uns 30 homens. Depois Samuel disse ao cozinheiro: dá a parte que eu te dei, da qual eu te disse, põe-na na mesa. Então o cozinheiro separou o pernil e o que estava embaixo, e colocou diante de Saul, e lhe disse: eis o resto colocado diante de ti, come, pois é para esta reunião que isto foi reservado para ti. Desceram do lugar alto para a cidade, e ele falou com Saul sobre o terraço, e eles se levantaram cedo.
Agora vem a parte que Samuel vai ungir a Saul, né? Samuel unge a Saul. O que eu quero que vocês entendam é isso daqui, ó. Presta atenção. Então Samuel, capítulo 10. Então Samuel pegou o frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Abraçou-o e disse-lhe: Não foi Yahvé que te ungiu como chefe de sua herança? És tu que julgarás o povo de Yahvé e o livrarás das mãos dos seus inimigos ao redor. E este é o sinal de que Yahvé te ungiu como chefe da sua herança. Hoje, presta atenção nisso aqui. Quando me deixares, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim, em Selsa. E eles te dirão: já encontraram as jumentas. Vocês estão aí ainda? Deu uma travada aqui. Tá todo mundo aí? Deu uma travadinha aqui. Veio um anúncio aqui pra mim. Gente, só dá um oi. Só uma pessoa falar oi que eu já sei que tá, que vocês estão aqui ainda. Ah, então tá bom. Tá aqui, né? Então, obrigado, gente. O teu pai esqueceu o caso das jumentas e está aflito por tua causa e diz: que terá acontecido a meu filho? De lá, indo além, chegarás ao carvalho do Tabor. Encontrará 3 homens que vão a Deus em Betel. Um levando 3 cabritos. Escuta isso. Os outros, obrigado, gente, obrigado. Os outros levando 3 pães e o último um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 oferendas de pão que aceitarás. Chegarás então a Gabaá de Deus, onde estão os prefeitos dos filisteus. E acontecerá que, entrando na cidade, defrontarás com um bando de profetas. Escuta isso agora. Fica alerta aqui. Que vem descendo do lugar alto, precedidos de harpas, tamborins, flautas, cítaras, e estarão em estado de transe profético. Quer dizer, tomados por Deus. É que eu tô lendo em outra versão, tá, gente? Tô lendo na versão da Bíblia de Jerusalém. Então o Espírito de Yahvé virá sobre ti, e entrarás em transe com eles, de acordo com as circunstâncias, porque Deus está contigo. O que é esse transe? Esse transe é o poder de Deus. É o êxtase do poder de Deus quando nos toma. Saul conhecia o poder de Deus. Saul foi tomado pelo Espírito Santo. Para vocês verem que o Espírito Santo não era derramado sobre a humanidade. Ele era derramado sobre pessoas específicas. Saul, Shalom Krika. Saul foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Então Saul não era nenhum idiota para errar. Saul conhecia o poder de Deus. Descerás antes a mim a Gilgal, e logo irei ter contigo para oferecer holocaustos e imolar sacrifício de comunhão. Esperarás 7 dias até que eu vá ter contigo e te mostre o que deves fazer. Presta atenção no que eu vou te explicar. Sempre Deus mandava Saul esperar. Saul era agitado. Saul era do agora. Saul tinha um espírito rápido. Saul não esperava por ninguém. E Deus começou a trabalhar com ele. Esperará 7 dias. Primeira vez, Samuel disse para ele: só amanhã você volta para tua casa. E ele: mas o meu pai vai ficar nervoso. O meu pai está me procurando. E Samuel já começa aí. Deus já começa a trabalhar com Saul à espera. E esperará 7 dias até que eu vá ter contigo e te mostre o que deves fazer. Você já parou para pensar numa pessoa ansiosa esperar 7 dias? É o que acontece com os crentes. Eles não sabem esperar o poder de Deus. Eles não sabem esperar a manifestação de Deus. Eles não sabem esperar o tempo de Deus. Eles querem tudo para o momento deles. Meu irmão, Deus não trabalha no momento do homem. Deus trabalha no momento dele.
Presta atenção, você tem que aprender isso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo dele. Porque no tempo dele tudo se concretiza com firmeza. Tudo é feito com perfeição. Ele trabalha todas as áreas que necessitam ser trabalhadas. E aqui Deus já começou a provar Saul. Presta atenção nisso. Assim que voltou as costas para deixar Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se verificaram naquele mesmo dia. Partindo dali, chegaram a Gabá. E logo um grupo de profetas veio ao seu encontro. O Espírito de Deus veio sobre ele. Tá entendendo, irmãos? Tá, eu estou conseguindo ser clara aqui? O Espírito de Deus veio sobre Saul. Deus mudou o coração de Saul para receber o Espírito de Deus. E ele entrou em transe com eles. Quando os que conheciam de longa data o viram profetizando com os profetas, diziam uns aos outros: que terá acontecido ao filho de Cis? Está também Saul entre os profetas? Um do grupo perguntou: quem é seu pai? E por isso que se tornou um provérbio a frase: está também Saul entre os profetas? Assim que voltou do transe, quer dizer, da unção do poder de Deus, Saul chegou ao lugar alto. O tio de Saul perguntou a ele e ao jovem: aonde fostes? Buscar as jumentas, replicou ele. Não as achando, fomos ter com Samuel. O tio de Saul disse-lhe então: conta-me o que foi que Samuel vos disse. Saul respondeu ao seu tio: ele nos deu somente a notícia de que as jumentas já haviam sido encontradas. E não tocou em nada do que Samuel lhe havia dito sobre a questão da realeza. E aqui vem, né? Vem o relato do que vai acontecer. Mas eu já vou pular para o 11, que é a batalha onde Saul se consagra rei de Israel. Presta atenção. Capítulo 11. Já estou terminando. Naás, o amonita, subiu para assediar Jabes de Galaade. Presta atenção. Ele foi sitiar uma cidade. Todos os habitantes de Jabes disseram a Naás: faze conosco um tratado e te serviremos. Presta atenção nisso. Então o povo de Gades não queria briga. De Jabes, aliás, não queria briga. Pediu para ele: olha, nós te serviremos, deixa a gente em paz. A gente paga o tributo que você... Boa noite, Denildo. A gente paga o tributo que você quiser, mas nos deixa em paz. Mas Naás, o amonita, lhes respondeu: eu o farei convosco desta maneira. Olha o que ele respondeu: todos vós tereis vazado o olho direito. Nada diferente, né? Olha aqui, ó. Vós tereis vazado o olho direito. Das artistas, né, que tampam o olho e deixa só um. Entendeu? O olho de Osíris. Tá lembrado disso? Olha aqui, ele devia servir o deus Osíris. Todos vós tereis vazado o olho direito. E infligirei esta vergonha a todo Israel. Ele estava achando que ele ia furar o olho de todo israelita com o olho direito. Boa noite, Fernanda. Olha a capacidade desse homem. O espírito de Amaleque que está lá até hoje, está no mundo agora, né? Inteirinho. E o povo do Osíris, né? Todo mundo com um olho só, né? Tampam os olhos, né? Aquela coisa, história toda, né? O olho de Osíris vaza o olho direito, é caolho, né? É o deus caolho. Olha aqui, ó. Então os anciãos de Jabes lhe responderam: dá-nos uma trégua de 7 dias. Mandaremos mensageiros a todo o território de Israel, e se ninguém vier nos salvar, nós nos renderemos a ti. Olha só, um povo que não está procurando encrenca com ninguém. Os mensageiros chegaram a Gabaá de Saul e expuseram os fatos a todo o povo, e todo o povo se pôs a gritar e a chorar. Nesse momento, Saul ainda não estava ordenado rei, ele estava ungido, mas não ordenado.
Ora, aconteceu que Saul, ao vir de cuidar dos bois no campo, perguntou: que há com o povo que chora tanto? Contaram-lhe o que lhes havia dito os homens de Jabes, e quando Saul ouviu tais palavras, o Espírito de Deus caiu sobre ele, e ele se encheu de cólera. Escuta aqui, ó. De novo, o Espírito de Deus caiu sobre ele. Tá vendo? A segunda vez que o Espírito Santo vem sobre Saul. Então, Saul não é inocente. Quer dizer, Saul sabia o que era o poder de Deus. E ele se encheu de cólera. Que cólera é essa? É a cólera de Deus, o Todo-Poderoso. Tomou uma junta de bois e os fez em pedaços e os mandou por mensageiros a todo o território de Israel com este recado: a todo aquele que não sair para o combate atrás de Saul e Samuel, assim se fará a todos os seus bois. Um terror de Yahvé se abateu sobre o povo e eles marcharam como se fossem um só homem. Presta atenção. O Espírito Santo de Deus entrou em Saul, tomou a vida de Saul, deu autoridade do Espírito Santo na sua boca para convidar, para chamar o povo de Israel para a batalha. Presta atenção, Saul sabia que era o poder de Deus. Saul sabia, ele tinha convicção em que ele estava sendo usado por Deus. Saul os passou em revista em Bezeque. Contou 300.000 israelitas e 30.000 homens de Judá. Então ele disse àqueles mensageiros: dizei aos homens de Jabes de Galaade: amanhã, quando o sol aquecer, vos chegará uma salvação. Presta atenção. Quando voltaram os mensageiros, deram notícia aos homens de Jabes, os quais rejubilaram. Por que eles rejubilaram? Porque as palavras de Saul eram inspiradas pelo Espírito de Deus. As palavras de Saul, o recado de Saul, estava movimentado pelo Espírito Santo. Presta atenção nisso. Amanhã iremos a vós, e então fareis conosco o que vos aprouver. No dia seguinte, Saul dispôs o povo em 3 corpos, 3 bandos, né? Que invadiram o acampamento ao raiar do dia, da manhã, e atacaram os amonitas até a hora mais quente do dia. Os sobreviventes se dispersaram, de modo que não ficaram 2 juntos. Assim, Saul foi colocado como rei nessa batalha. Mas o que eu quero te mostrar aqui, que os reis desse mundo, os grandes líderes religiosos, todos eles tiveram experiências com Deus. Experiências reais, experiências verdadeiras. Mas eles procedem como Saul no final da vida dele. Nós vamos ver isso mais à frente. Saul no final da vida dele foi procurar uma cartomante, uma mulher que invocava espíritos malignos para que falasse com ele, porque o Espírito Santo não estava mais sobre ele. Meu irmão, as nossas batalhas da Igreja Invisível de Jesus Cristo são batalhas travadas com o poder da palavra. São batalhas travadas com o poder do Espírito Santo. Em momento nenhum você pode abandonar o poder do Espírito Santo. Como Saul lá na frente, nós vamos ver que ele abandonou. O nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é o reino de Deus. É o reino dos céus. Você foi chamado, foi escolhido para a vida eterna. Você precisa se portar como tal. Você quer vencer a batalha? Se porte como filho de Deus. Espere do Senhor o livramento. Entendeu? Exatamente, pastor. Por isso Paulo fala em Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne e sangue.
É contra principados e potestades nas regiões celestiais. Presta atenção, meu irmão. Fica ligado. Não é tempo de brincar com a tua vida. Não é tempo de você colocar a tua expectativa no braço de carne. É tempo de você se alinhar no poder de Deus. Porque Jesus está voltando e não vai dar tempo mais. Nós não vamos ter mais tempo de nos reconciliar com o Pai. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sendo retirado da terra. Como foi retirado da vida de Saul. O Espírito Santo foi retirado da vida de Saul. Não deixe que isso aconteça com você. Amém? Vamos orar então, clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor, te pedindo as Tuas muitas misericórdias sobre as nossas vidas, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a sermos fiéis a Ti. Venha nos ajudar a colocar a nossa expectativa em Ti e não nesse mundo. Venha nos ajudar a ter a fé, Senhor, a fé que vai nos levar a agradar a Deus. Senhor, tenha misericórdia dos meus irmãos, que eles possam colocar a sua fé na palavra, que eles possam colocar a sua fé na tua presença, que eles possam colocar a sua fé em Ti, não no braço da carne. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, nos ajuda a vencer esse mundo, nos ajuda a vencer as atrocidades que estão aí. Nos ajuda, Senhor, nos dá o escape necessário, que nós vamos precisar. Pai, eu te peço nesse momento pela vida da Beth Borba, pela vida da Irene Lara, da Cleidiane, da sua família, da Margarida, da Tássia Donato e dos seus filhos, da Poliana, do Dr. Ivane e sua família, da Josi, da Bruna Soares, da Clarinda, da Clarice, da Renata Carneiro, da Carol Cosen, da Joelisa, da Maris, da Vânia Lúcia, da Tatiana Moutinho, da Tatiana Banzi, da Leninha, do Charles, da Vanilda, da Clica Artes, da Celeste, da Rudinéia Botelho, da Fernanda Garrido, da Dani Cristina, da Estela, da Mônica, pai e sua família, da Aline Franciele, da sua mãe Rosimeire, da Jaque, das suas crianças, seu marido, da Viviane Peixoto, do João Vitor, traz salvação, da Valmira, Senhor, da Aline Gúpita, da Aline Cristo, da Sara, Pai, em nome de Jesus, da Fatinha, da Patrícia Venâncio, do seu menino, da Ariedna, do Daniel, dos filhos, Pai, entra com salvação, da Dani, da sua família, da Isabel, da Rose, da Larissa, das crianças e do seu esposo lá em Goiás, da Marta Valéria, Senhor, da Arlinda, da Joelma, da sua família, da Andréia Coelho, da Andréia Medeiros, Andréia Brown, Tu sabes as necessidades. Te peço, Senhor, pela vida da Mari e do Antônio, que tenha, Senhor, tenha misericórdia. Do Alberto, Senhor, firma os passos do Alberto na Tua palavra. Da Cleide, da Fernanda Bamin, do pastor Luiz, do Denildo, da Geni, da Suzana e do seu filho, da Aline, da Osemira, sua mãe que precisa tanto, Senhor, da Berenice, da sua família que está enlutada, do Juliano, da Meire, dos seus meninos, guarda esse casal, essa família debaixo das Tuas mãos, da Luciana, das suas filhas lá na Inglaterra, Pai, misericórdia, do Alexandre, da Simone, dos seus filhos, do pastor Vitor, da pastoração, da Clara, da sua família, da Paula, do Pedro, da minha família, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu te peço a Tua misericórdia, que Tu venhas sobre todos nós. Te peço pela vida do Javier Palacios, do irmão Javier Palacios, que o Senhor mantenha ele, Senhor, em pé, para nos trazer a Tua palavra. Nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, te damos graça, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Irmãos, eu estou rapidinho aqui com vocês, porque eu não estou legal e eu preciso me recolher, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor guarde a todos em nome de Jesus. Amém e amém.